para gravar. Olá, Pepês queridas. Então, estamos oficialmente começando aqui mais uma aula do nosso livro Atenção Plena. Hoje a gente começa a semana 5. A semana 5 se chama Enfrentando as Dificuldades. E aqui, Pepês, eu trago um ponto importante para vocês. Qual é esse ponto importante? Bom, agora é nessa semana que a maior parte das pessoas desiste do programa. Desiste do programa, ele não fala o motivo, né? Mas, Pepês, tem alguns fatores aqui. Primeiro, que agora a gente chega em um tempo de meditação, que é o tempo que vai se manter ali até o final do programa, mas que já é um tempo médio de dedicação de meia hora, tá? Então, é, eu creio que pelo aumento, né, do tempo que a gente tem para dedicar, mas também porque agora a gente começa a entrar em contato com emoções, e isso incomoda. Então, num primeiro momento, era questão de não se prender a nenhum pensamento, né, prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção no ambiente, prestar atenção nos sons, descolar do nosso corpo, né? Mas agora a gente começa a olhar para o nosso, para as nossas emoções, tá? Então, aqui, Pepês, eu quero ler um pedacinho para vocês. A gente vai falar sobre aceitação e a percepção das emoções, tá? A gente vai trabalhar, anotem por gentileza, a faixa número 6. Essa semana a gente começa a faixa número 6. A meditação da exploração das dificuldades convida você a trazer situações perturbadoras à mente e depois observar como o seu corpo reage a essas emoções perturbadoras, situações perturbadoras. É mais eficiente trabalhar com o corpo. Por quê? Porque a mente tende a tentar suprimir a negatividade ou resolver o que está incomodando, tá? Então, aqui, a nossa ideia, Pepes, é fazer uma observação do corpo diante de uma situação que seja um desafio. O autor, no começo desse capítulo, ele traz o caso de uma pessoa que está com câncer, que vai ter que iniciar um tratamento. Então, ele traz um caso bem severo, né? Uma dificuldade bem grande. Mas, ao longo do capítulo, ele traz para nós o seguinte: não precisa ser uma dificuldade gigantesca, mas uma dificuldade do seu dia a dia, tá bom? Para que a gente possa praticar diariamente. Quando você for orientada a trazer à mente uma dificuldade, lembre-se, não precisa ser um problemão. Apenas algo que você possa trazer à mente com facilidade. Pode ser, por exemplo, uma pequena desavença, né? Uma discussão, um estresse, uma DR, uma discussão com uma colega, pode ser uma ansiedade por causa de uma viagem que você vai fazer, né? Pode ser uma decisão que você precise tomar que esteja deixando você ansiosa, dificuldades da sua rotina, tá? Do seu dia a dia. Então, hoje, segunda-feira, você já vai fazer uma listinha, já vai, poxa, o que que eu quero trabalhar? O que que está me angustiando, tá? Você pode se surpreender com o poder da reação do seu corpo até a pequenas dificuldades. Esteja atenta à tendência, à sua tendência de querer se envolver com o problema. Aqui começa o ponto, Pepês. Analisando o problema, resolvendo o problema, remoendo o problema. Ao invés disso, o objetivo é voltar a atenção para o corpo, de modo a perceber, momento após momento, as suas reações físicas aos pensamentos. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é você não querer remoer esse problema, não querer resolver, mas perceber como pensar nesse problema afeta o seu corpo, nos mínimos detalhes, tá? Como nas meditações anteriores, veja se você consegue manter uma percepção gentil e compassiva que esteja imbuída de ternura e curiosidade. Você vai observar o teu corpo. Ao permitir que essa percepção compassiva envolva o seu corpo, fique plenamente atenta à localização física de qualquer desconforto.
Com frequência, vão aparecer tensões no ombro e no pescoço. Medo, né, às vezes provoca também taquicardia. Algum tipo de expectativa pode dar um frio no estômago. Dores inesperadas podem surgir e depois desaparecer. Suas articulações talvez comecem a doer, talvez os músculos fiquem tensos. Você pode sentir falta de ar, tontura. O corpo, ele tem 1 milhão de fórmulas diferentes de reagir a situações perturbadoras. E essa meditação proporciona a você a chance de descobrir aonde o seu corpo localiza o seu sofrimento. Esse aqui, Pepes, é um salto quântico, tá? No nosso autoconhecimento. E claro, né, que muita gente para por aqui. Então, agora é o momento de você perceber como o seu corpo lida com o estresse do dia a dia, aonde que isso fica localizado. Se é no teu ombro, se é na tua garganta, se dá uma bola na garganta, se dá ataque cardíaco, se é nas articulações, se é doendo a cabeça, você precisa começar a ter essa percepção de onde o meu corpo, para onde o meu corpo leva esse sofrimento. Às vezes, as reações do corpo são muito sutis, imperceptíveis. Em outras ocasiões, podem chegar com grande rapidez, de diferentes lugares, simultaneamente. Qualquer que seja o seu caso, volte a sua consciência para onde as sensações forem mais fortes, tá? Conscientize-se dessa parte do seu corpo, respirando para dentro dela na inspiração e respirando para fora dela na expiração. Ou seja, depois, a hora que você perceber em qual área do corpo está aquele estresse, você vai respirar naquela área, tudo bem? Então, vai levando o ar para aquela área e vai soltando o ar daquela área. Após alguns momentos, quando você estiver plenamente atenta às sensações, diga a si mesma: está tudo bem sentir isso. Posso me abrir para isso. Qual que é o ponto aqui, Pepes? O ponto é que quando a gente começa a sentir um desconforto, por isso que ele traz para o corpo. Porque quando esse desconforto fica na mente, a gente fica ruminando, a gente fica tentando resolver o problema. Como a gente falou em alguns capítulos anteriores, a emoção não é um problema a ser resolvido. E quando a gente tenta resolver uma emoção, o nosso cérebro vai lá atrás, né? A gente tem uma série de eventos catalogados que geraram a mesma emoção. Então, quando você tenta brigar com uma emoção, você tenta resolver uma emoção, você aumenta essa emoção. Então, você aumenta a tristeza, você aumenta a angústia, porque o teu cérebro está buscando, né? Ele categoriza essas emoções por evento. Então, você vai começar a entrar em contato com a mesma tristeza que você sentiu desde sempre. Na infância, adolescência, vida adulta, ele começa a buscar. E quanto mais você tenta resolver, mais ele busca. Na melhor das intenções, na intenção de resolver. Mas na prática, isso se amplia. Então, esse é o ponto da mente. Quando a gente vai para o corpo, Pepe, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é querer resolver aquela situação do corpo. Eu não posso sentir essa bola na garganta, eu não posso sentir esse aperto no estômago, né? Eu não posso sentir esse ataque cardíaco. O que que eu quero? Eu quero resolver. E o convite do autor para nós é justamente o contrário. Tá tudo bem sentir isso, eu posso me abrir para isso. Então é justamente o oposto. Ele não fala lute com essas sensações, ele fala permaneça com essas sensações físicas, aceitando-as, deixando que elas sejam como são, explorando-as sem julgamento, na medida do possível. Use a mesma abordagem para o desconforto corporal ou mental como uma oportunidade de se aproximar do limite, sem forçar nada. Assim como você se aproximou e explorou os limites do seu alongamento do corpo, tente fazer o mesmo com a dificuldade que você trouxe na mente. Então, aqui, o que ele fala é que todos os capítulos anteriores, incluindo o exercício do alongamento, da respiração, de prestar atenção nos sons, tudo isso veio nos preparando para esse momento, para a gente perceber as nossas emoções, porque no fundo é isso que interessa, tá? Então, enxergue as semanas anteriores como sendo uma preparação para isso aqui. Agora estamos entrando no jogo, né?
Se você sentir que a reação mental ou física está se tornando forte demais, se você sentir a aversão entrando em cena, lembre-se, você não precisa mergulhar completamente de uma vez. Sinta-se livre para dar um passinho para trás, desviando um pouco a sua atenção da dificuldade, mantendo a consciência impregnada de ternura, compaixão, mas também curiosidade. Se após alguns momentos você voltar a se sentir confiante de novo, dê um passo à frente e traga a dificuldade de volta à mente, se concentrando de novo nas reações do seu corpo. É a sensação da reação do corpo que importa. Você está aprendendo como dissolver o primeiro elo da cadeia de espirais negativas. Pepês, lembra que em capítulos anteriores, o autor ele fala muito sobre essa espiral negativa que não só a mente alimenta o corpo, mas o corpo alimenta a mente. Então, quando você curva a sua postura, né, o corpo está alimentando a mente, ou a postura antes, ou a postura depois, como consequência. Mas existe essa retroalimentação. Então, aqui você está aprendendo como dissolver o primeiro elo da cadeia de espirais negativas. Esse é o objetivo, porque aqui começa uma cadeia de espiral. Você começa a sentir um incômodo no corpo, e esse incômodo no corpo te conta, né, coisas que a sua mente absorve, negativas. A mente, por sua vez, alimenta mais ainda o corpo, e assim a gente entra nessa bola de neve. Mente alimentando o corpo e o corpo alimentando a mente. Se o seu corpo está processando seus conflitos de uma forma diferente, abandonar a necessidade de corrigir as coisas é uma cura profunda que está começando. Ao explorar as reações do seu corpo, veja se você consegue obter, sem fazer nenhum tipo de pergunta, uma noção detalhada de como essas sensações mudam de um momento para o outro. Como elas mudam? Qual a sua natureza? São sensações de contração? São sensações de tensão? O que acontece com elas quando você leva a respiração para essa região e se permite estar aberta? Existe qualquer expectativa, luta, frustração? Espera aí. Pepês, vocês estão aí? Acho que entrou uma atualização. Espera aí. Estão aí? Tá. Entrou uma atualização do computador. Vamos lá. São sensações de contração, tensão. O que acontece com elas quando você leva a respiração para essa região e permite estar aberta? Existe qualquer expectativa, luta ou frustração em torno dessa prática? Quais? Por meio da meditação, seja como um explorador querendo mapear um local desconhecido, interessada na configuração do terreno, com seus penhascos, vales, locais de fertilidade, terreno liso, rochas denteadas. O explorador mapeia o território o mais precisamente possível, pois ser negligente seria desonrar a sua descoberta. Da mesma forma, ao abordar as últimas semanas do programa, a sua missão é permanecer curiosa, interessada no que descobrir na sua mente e no seu corpo, mantendo a atenção plena para que não deixe de ver a beleza profunda que reside em sua vida. Aqui, Pepes, um ponto muito importante. Durante essa meditação de explorar as dificuldades, você tem que ter muito cuidado, igual à parte mental, para não tentar resolver ou solucionar essas sensações do seu corpo, as dificuldades que vierem à sua mente e ao seu corpo. A aceitação está associada a mudanças positivas, de modo que é natural usá-la para resolver problemas. Este é um modo atuante. Lembra do experimento do labirinto? Ele mostrou que variações sutis no estado mental levam a resultados completamente diferentes. O mesmo vai acontecer com você na meditação desta semana. Se você aborda com o desejo de solucionar um problema específico, poderá apenas ativar os caminhos do piloto automático da sua mente. Não faz sentido. É provável que você nem se dê conta de que eles estão entrando em ação, mas eles estão lá. Aqui, Pepês, é o seguinte: ele vai unir agora as duas meditações anteriores,
todos os dias, porque é um preparo para colocar você naquele estado, de relaxamento e de alta percepção, e depois que você estiver nesse estado, aí você vai entrar na meditação de exploração das dificuldades, tá? Então, anotem aí, aquele hábito especial da semana, que cada semana é um. Aqui ele traz para nós essa semana plantar sementes ou cuidar de uma planta. Ele traz ali um estudo, um experimento muito interessante sobre cuidar de plantas. Então, uma psicóloga na década de 70 realizou uma série de experimentos pedindo a um grupo de idosos em um asilo que cuidassem de uma planta em seus quartos. Eles foram informados de que seriam responsáveis por regar e por garantir que elas recebessem nutriente e luz suficiente. Um segundo grupo de idosos só recebeu a plantinha no quarto, né? Mas foram orientados a não se preocuparem. Os pesquisadores mediram os níveis de felicidade nos dois grupos e constataram que aqueles que foram incumbidos de cuidar da planta estavam visivelmente mais felizes e saudáveis e também viveram mais tempo. O simples ato de cuidar do outro ser vivo havia melhorado a qualidade de vida daqueles idosos. Portanto, nessa semana, a gente tem a missão de plantar algumas sementes ou comprar um vasinho de plantas e cuidar, tá? Aqui, se você for plantar sementes, pratique a atenção plena ao máximo. Sinta a sua textura, a textura do solo, veja se há alguma tensão no seu corpo, no pescoço, no ombro. Ao cobrir as sementes com a terra, observe essa tensão caindo por entre os seus dedos. Faça isso depois de forma mais lenta. Observe, preste atenção no cheiro. Ou seja, Pepês, aqui ele traz para nós como essa tarefa da semana, cuidar de uma planta com atenção plena, que é algo que muitas vezes, se você tem planta, cuida de planta, a gente faz mais uma vez no piloto automático, né? Aquela coisa de já sair regando e põe no borrifador, e às vezes se torna ainda mais uma tarefa doméstica, mais uma tarefa diária, mais uma obrigação. Então, a ideia aqui é que você ressignifique essa tarefa de cuidar de uma planta e observe, tá? Isso durante a semana. E aí ele traz a lição de casa, então a gente mantém aquela meditação 8, que é a da caixinha de ferramentas, até a gente ter muita facilidade de fazer a 8. A 8 é importante porque é a meditação do SOS, ela é muito rápida, ela tem 3 minutos, é para você usar quando você tiver uma emergência. Essa faixa 8, depois que você decora, né, você não precisa ficar fazendo com o áudio, mas é importante que você decore para você ter como ferramenta, tá? Então, essa faixa 8 continua até você decorar. E aí, qual vai ser a nossa sequência? As faixas 4, 5 e 6, ou seja, faixa 4 é a meditação da respiração e do corpo, de 8 minutos. A gente sempre começa por ela, né, pela faixa 4. Ela é uma preparação, sempre essa preparação é feita via respiração. Depois a gente vai para a faixa 5, que são os sons e pensamentos. E agora a gente inclui a faixa 6, que é a meditação de explorar as dificuldades. Ela tem 10 minutos. Então, olha só, a faixa 4 tem 8 minutos, a faixa 5 tem 8 minutos e a faixa 6 tem 10 minutos. Então, a gente está falando num bloco total agora de 26 minutos, tá? Que é já agora a prática, vamos dizer assim, já um nível avançado, né? Meia hora de meditação e, Pepês, o resultado dessa prática é incrível. Só que qual é a minha indicação para vocês? A minha indicação para vocês é que vocês pensem no problema, na dificuldade que vocês querem trazer antes de começar a faixa 4. Porque quando você faz a 4, a 5, né? E aí no começo da 6 ele pede para você trazer essa dificuldade, isso pode gerar uma ansiedade em você do tipo, ai, não estou lembrando de nenhum problema agora. Ou tenho muitos, não sei qual escolher, tá? Então, assim, por experiência própria, aí é como eu gosto de fazer, mas você fica super livre, mas eu estou te contando como eu faço. Eu sempre trago a dificuldade que eu quero trabalhar antes de começar o ciclo, porque aí você já entra relaxada, você já sabe a dificuldade que você vai trabalhar e deixa,
né, o teu corpo livre para ele te mostrar o que que você está sentindo. Às vezes você vai ter uma conversa importante com alguém, às vezes você teve uma discussão ontem, às vezes você vai fazer um exame chato, às vezes você vai dar uma palestra e está insegura, vai para uma entrevista de emprego, o que quer que seja, né? Às vezes você está com uma emoção reprimida, uma coisa que você não está sabendo lidar, então você traga de forma antecipada, antes de começar a faixa 4, tá? E agora eu quero saber aqui no chat, Pepês, como é que está sendo para vocês essa sequência de exercícios? Como é que vocês estão se sentindo? Quero ver se tem alguma dúvida de vocês, porque nós temos aqui 8 minutos. Ami, eu converso com elas, mas estou sem fazer isso há um tempo, com as plantas. Esse é o nosso exercício. Então, lembrem, tem a questão da planta, que você vai fazer com atenção plena. Ah, Paty, mas eu já cuido de planta, mas aqui é igual o exercício de tomar banho e escovar o dente, é para você fazer de uma forma diferente. É para você fazer com intenção e atenção. E isso é muito potente, Pepe. Inclusive, você vai ver que isso relaxa você. Isso leva você para um outro lugar, né? Você vai olhar para aquela planta e falar assim: nossa, então essa planta aqui está dependendo de mim para ficar na luz, para, né, para ser hidratada, ela está dependendo de mim. Então, essa troca consciente, sem ser rápido, no piloto automático, né? Ou às vezes sem paciência que a gente faz, tá bom? A Suzane colocou que o processo está controlando minhas crises de ansiedade, está melhorando a concentração, muito bom. Vou colocar na sequência do meu Pomodoro nessa semana, tá bom? De vez em quando eu me perco ao tentar inserir tudo no dia. Yolanda, Yolanda, coloca assim na agenda, como se fosse uma consulta médica, entendeu? Porque sem isso, Pepês, não acontece. Não acontece. Não precisa ser no horário da manhã, não precisa ser antes de dormir, não precisa ser nas extremidades. Mas a gente tem que ter um horário, fixo. E também não precisa ser todo dia no mesmo horário. Mas a gente tem que ter essa ferramenta do calendário, ela é muito importante, né? Eu uso o Google Agenda. Então, eu já coloquei uma cor diferente para essa prática da meditação. Cada dia eu estou fazendo num horário, não dá para fazer todo dia no mesmo horário, né? Porque é meia hora agora, mas cada dia eu estou fazendo num horário, tá? Então, o importante é que esteja na agenda. Lembra que o que está na agenda, né, tem mais de 60% de chance de acontecer. Eu estou muito feliz, amo planta. A meditação dessa forma, em sequência, fez muita diferença. Ótimo. A dificuldade da semana, ótima pergunta, Rô. Dificuldade da semana deverá ser sempre a mesma? Não. Você pode trazer uma dificuldade cada dia. E isso é fantástico, porque vocês vão ver que o tipo de dificuldade também muda o lugar do corpo. O tipo de dificuldade também muda o lugar do corpo. Então começa a perceber e anota. Não, esse sentimento que eu tenho específico em relação a uma dificuldade financeira, eu sinto uma impotência, uma dependência financeira, aonde que é isso? No corpo. Alguma dificuldade relacionada a relacionamento, alguém que eu esteja brigando, discutindo, aonde está isso no meu corpo? Yolanda, estou a fazer diariamente 2 horas de exercício para os olhos. Não vendo tão bem. Isso me parece, a mente parece que embaralha. Olha, mas quando você está fazendo esse exercício para os olhos, isso você está considerando a sua dificuldade? Você quer trabalhar isso? A questão dos olhos? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Você pode trabalhar essa questão. Então, assim, não é a questão específica dos olhos, mas é como eu me sinto em relação a isso. Quais são os meus temores? Qual é a emoção? Aonde essa emoção está localizada no meu corpo? O que é que eu sinto? Eu sinto medo? Aonde esse medo está localizado? E mais uma vez, Pepes, qual que é a nossa meta? Não brigar com medo e não tentar resolver o medo. Aceitar o medo e observar como o medo age no nosso corpo. Agora a gente tem que entender o porquê que a gente faz isso. Por que que a gente faz isso? Paty, mas parece que isso piora o problema. Isso não piora. Isso é justamente o contrário. Isso impede a espiral negativa.
Bebês, sempre quando a gente coloca atenção em um circuito que está rolando no nosso cérebro, a gente desarma ele. Quem esteve aqui em casa, a Ana Gabi estava, tinha mais gente que estava aqui em casa. Lembra na palestra do Dr. Fábio Gabas? Ele trouxe isso com maestria. Não é para você tentar fugir, mas é para você olhar e falar assim: olha ali, a Yolanda vai, agora eu vou começar a ficar com medo, agora vou começar a suar frio, taquicardia. Você coloca a sua atenção em um circuito que você já sabe que vai rolar no seu corpo. Você desarma ele quando você faz isso e você corta a espiral. Essa é a nossa meta. É por isso que a gente faz a meditação. A meditação não é só para você tomar consciência, então eu sinto esse medo e aí me dá uma bola na garganta. A intenção é justamente você cortar o circuito para que a bola na garganta não alimente mais fantasmas na tua mente, e quando esse fantasma é alimentado, piora a bola na garganta, e aí vem para o estômago, e aí dá taquicardia, e aí é uma bola de neve. Então, a ideia central aqui é cortar a espiral negativa. Como? Através da observação. A observação corta o circuito. É isso que a gente tem que saber. A observação corta o circuito. Então, Pepês, aquilo ali fica num núcleo, aquilo não cria uma cauda, porque o natural no nosso dia a dia é aquilo criar uma cauda. E aquela cauda vai dando volta, 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 e você fica ruminando aquela emoção e você fica ampliando. Então, aqui a ideia é: isso aqui não vai ampliar, isso aqui vai ficar do tamanho que ela tem, porque a nossa tendência é sempre ampliar, Pepês, é sempre cair na espiral. Yolanda, não sinto medo, sei que vou melhorar. É mesmo o tempo do dia para encaixar tudo. Entendi, porque você fica muito tempo fazendo os exercícios, certo? Tá bom. Então, Yolanda, a minha indicação para você, né, que você, primeiro, a gente tem que ter clareza, Pepes, do porquê a gente está fazendo esses exercícios, né? Do resultado que a gente vai gerar. A gente, todas nós estamos em busca de uma mudança estrutural no nosso cérebro. Todas nós queremos agir de maneira diferente diante das mesmas situações. Então, os benefícios disso, que a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2, eles são incontáveis. Ou seja, é uma coisa que vale muito a pena a gente fazer. Então, aqui é a gente entender a questão da prioridade, claro, né? Paty, eu tenho que fazer os exercícios para os olhos, claro. Todo mundo, Pepês, tem várias coisas que tem que fazer, que tem que encaixar ao longo do dia. Como eu vou criar esse tempo agora de mais responsabilidade, de meia hora, para que eu tenha esse resultado que é impagável? Esse resultado é impagável, Pepês, tá? Então, se organizem para essa meia hora e façam. Se organizem e façam. A Sueli colocou, vale muito a pena, vale muito a pena. Então, Pepês, nós vamos fechar por aqui, 7h30 em pontinho. Nós vamos fechar por aqui. A Célia trouxe uma dúvida. O método Pomodoro está no Iam Você? Está sim, tá? Ele está lá nos blocos de rotina. Olha, uma ótima semana para todas vocês. A gente se encontra na segunda-feira que vem, às 7 da manhã, tá bom, Pepes? Lembrando vocês que nós teremos mentoria. Nessa semana a gente vai passar o calendário para vocês. Aí vocês já tragam dúvida das práticas. Dúvida das práticas, dificuldades, tudo que vocês quiserem, tá? E as sensações e tudo mais. A gente vai passar o horário para vocês. Um beijo grande, Pepes. Até já já.